Mengão perde 7 titulares para o jogo da altitude e virá com time desfigurado. Árbitros iniciam movimentação para parar o Brasileirão. Última atualização sobre o efeito suspensivo do Gabigol. A gente traz isso tudo agora, essas e outras notícias aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que você tem 15% para controle de cupins e 10% para insetos e ratos na Sunset Controle de Pragas. Aí o link no comentário fixado. Também tem o link aí do nosso site paparazorubronegro.com.br e também a gente tem aí o nosso canal do WhatsApp para você acessar, ficar muito bem informado sobre o Mengão. Vai lá, segue a gente também no Insta, @paparazorubronegro, e tem o nosso canal de transmissão do Insta também, tá? Outros patrocinadores aí como a Sonora, o Bruno, advogado que faz os vistos aí, no comentário fixado. Bem, o Flamengo vem desfigurado, tô assustado, né, na altitude, é rezar para conseguirmos aí um empate. Isso é inacreditável. Informação, abre aspas, do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados, tá? De acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance. Segundo o Veneno SBT, Tite vai poupar quase todo o time titular para pegar o Bolívar. Só Rossi, De La Cruz e Bruno Henrique serão mantidos. O provável Flamengo é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Meu Deus do céu. Tudo bem, vamos ganhar. Segundo aí também o Venê, então o Fabrício Bruno também não joga. Olha que loucura. Além do Léo Pereira, que não é relacionado, o Fabrício Bruno também não joga. Cara, que loucura. Repetir aqui o provável time para vocês: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. É um bom time? É, mas que loucura, que loucura. Na altitude, o Flamengo precisando da vitória, né? A gente sabe que se eles ganharem vão a 9 pontos, o Flamengo fica com 4 e pode o Milionários ganhar do Palestino, né? E a 4 também, o Flamengo pode ficar em terceiro lugar. Cara, é uma loucura, uma loucura. Tem 2 jogos em casa? Tem, mas é uma loucura. Vamos falar da questão do efeito suspensivo do Gabigol. Segundo aí a apuração do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, Gabigol segue suspenso, como a gente trouxe ontem. O CAS, Corte Arbitral do Esporte, não tem prazo para avaliar o pedido do efeito suspensivo da punição até o momento. Não existe sessão de julgamento para esse caso. O CAS explica oficialmente, as partes ainda trabalham no caso e um painel de árbitros ainda será constituído. Neste momento, não é possível indicar um prazo preciso para a decisão do painel sobre o pedido do atleta. E voltar para a Libertadores, o Flamengo que é favorito, era favorito, agora está nessa situação aí, favorito ao título da Libertadores, né? Com essa situação de poupar para a Libertadores, tudo bem que tem a ciência lá por trás, mas o Flamengo amarga uma sequência de 5 jogos sem vitória fora de casa na competição. O Milionários, Flamengo 1, foi a quinta, né? Ó, olha só, já o Flamengo amargando aí 5 jogos, gente. O Olímpia 3-1, Racing 1-1, Nublense 1-1, Alcas 2-1, tá? Essa sequência aí é a maior série negativa, tá? Foi entre as edições de 2012 e 2014, também que tivemos uma outra série quando ficou 6 jogos sem vencer como visitante. E o 6º jogo foi justamente contra o Bolívar. Meu Deus do céu, adversário dessa quarta-feira. Eu odeio coincidência. A partida, mas vamos quebrar esse tabu, a partida é de extrema importância para o Flamengo, precisa vencer, porque se vencer assume a liderança do grupo, mas em caso de derrota o Bolívar abre 5 pontos de vantagem. E aí fica complicado. O Flamengo treinou no CT Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira e embarca para Santa Cruz de la Sierra, aqui onde eu estou no hotel, eu estou na concentração do Flamengo. No final da tarde eles embarcam. A cidade boliviana fica a apenas 400 metros acima do nível do mar. A delegação só chega em La Paz
pro local da partida horas antes da bola rolar. Eu também só chego lá perto da hora da bola rolar. A ideia é evitar ao máximo os maiores efeitos da altitude, tá? Então, eu tô aqui realmente aqui tranquilo, 400 metros, Santa Cruz de la Sierra. Essa aqui é a concentração do Flamengo, tá? É um local aqui muito bonito, uma piscina maravilhosa ali também. Essa é a concentração do Mengão. Bem, o Salmo Valentim, presidente aí da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, quer a paralisação do Campeonato Brasileiro após acusações do John Textor. A entidade emitiu uma nota oficial, eu vou trazer alguns trechos aqui para vocês. Abre aspas, os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro. Competição esta que está em xeque após acusações de Textor que colocam o VAR sob suspeição. Não há outro caminho, é preciso parar o Brasileirão 2024, que loucura, antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já um volumoso grupo que deseja, em protesto, né, já está desejando interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. O Wilson Seneme, ele fala do Seneme, presidente da comissão de arbitragem, não tem comando e faz a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que, mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso por quê? E não só o VAR, põe, no caso, não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem. Aí eu concordo. Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que, em respeito ao futebol, deveria ter vergonha na cara e renunciar. Palavras do Salmo aí, né? O problema é mesmo o Seneme. Aí que está a questão. Você mesmo, Salmo, falou que as provas do Textor não existem. Vou pegar aqui a tua fala aqui para não ter errada, né? Que você fala que olha só, você falou que as provas, que são provas daqui, ó, não tem comando e tal, que mesmo sem provas, palavras suas, sem provas, o Textor está causando esse rebuliço todo, tá? Inclusive, eu quero mostrar para vocês aqui um corte do nosso programa, o Olho no Lance, hoje, que nós debatemos. Eu falei sobre isso aqui, direto da concentração do Flamengo. Eu falei com Renan Moura, Ruggeri, Ale Carlomagno e Júlio Miguel Neto sobre essa situação. E eu acho que, na verdade, isso tudo, o John Textor, se ele tivesse provas reais, beleza. Mas com a inteligência artificial, vamos conferir. Que é a questão do John Textor, né? É a questão do John Textor. Cara, está sendo muito mal visto já pelos principais clubes hoje. O pessoal não está vendo como, o John Textor está indo para cima do Palmeiras, não. Eu conversei com fontes ligadas aí aos clubes e todo mundo, por mais que o Landim não se posicione porque tem amizade com o Textor, aqui é a concentração do Flamengo, tá? Por mais que o Landim não se posicione pela amizade que tem com o Textor, há uma preocupação e que os árbitros também começam a se preocupar. Porque é o seguinte, que eu conversei com uma fonte ligada lá à arbitragem da CBF, e que essa fonte me falou, é que, por exemplo, o erro é normal, o Renan sabe, o erro da arbitragem é normal, ele acontece. E os árbitros estão com medo de acusações, agora isso está acontecendo, medo de acusações do John Textor. Eu imagino. Eles estão achando assim, a gente não pode errar, a gente está sob uma pressão e acaba errando mais, tá? Acaba errando mais, porque está sob uma pressão absurda, achando que a qualquer erro que tiver, o John Textor vai falar que tem inteligência artificial que prova que o cara tá, que o tal árbitro está roubando. Cara, isso está gerando um problema interno, não na CBF, mas com o CNM, inclusive. Cara, isso está gerando muito problema interno, por quê? Eles entendem que tem erros de arbitragem. Isso é normal. Isso todo mundo fala. Correto, Renan?
Correto, Todo mundo sabe exatamente. que tem erro de arbitragem. Sim. Só que eles entendem que o John Textor não apresentou provas suficientes. E aí tá o Jorge Cajuru lá na CPI, nesse show que eles estão fazendo, no show do milhão da CPI na CPI como é que Manipulação. da manipulação dos jogos. Cara, um belo de um show, ó, aqui é o resort que o Flamengo Vai entrar? Bonito, hein? Tá? Bonito o resort, hein? Vai entrar? Já entrei, você tá brincando, já entrei, você tá maluco. É Atibaia aí, é? Tá maluco. Parece. Quem conhece Atibaia parece muito, tá? E tem uma área interna com sauna, com jacuzzi, com massagem, e foi, cara, falar dessa situação aí nesse visual, coloca na tela com vocês, eu gosto de ver a reação de vocês aí. Você gosta, é? O Júlio teve que sair pra tomar uma água, rapaz. Júlio Miguel Neto aí com uma virose. Tá gripado o nosso Julinho. Inclusive na quinta-feira vai ser uma alegria, todo mundo junto. Sumiu o áudio do Gabriel Reis, hein? Tá sem áudio. A preocupação Oi, que voltou. existe na CBF é com relação a essas acusações sem grandes provas, né? Porque ele alega que são provas com inteligência artificial. Quem garante que essa prova é realmente válida, né? E quem garante que esses políticos e esse pessoal lá na CPI não vão pegar isso e fazer um grande show também, né? Claro. Pegar um negócio que são... a preocupação da CBF... olha, cansei de criticar a CBF. Acredito que você também já criticou várias vezes, o Alê e o Ruggeri. Mas nesse quesito, realmente, a Leila tá certa. Esse sujeito, ele vem pra cá, ele não é brasileiro, ele é americano, não conhece o futebol brasileiro, ele vem pra cá, inventa um monte de prova, negócio de inteligência artificial, que a gente não sabe se são reais ou não, mas eu acredito que tá tudo muito estranho, muito obscuro. Ataca o Palmeiras, e olha que eu sou Flamengo pra caramba, mas no meu entender tá atacando o Palmeiras, atacando os títulos que o Palmeiras conquistou recentemente. A Leila tá certíssima. E aí, quando ele pega e acusa e apresenta provas não tão consistentes assim, aí vem uma CPI com o Jorge Cajuru e faz um show e respalda aquilo ali, Renan, a chance de destruir o nosso futebol brasileiro é grande. E É aí, 880, o pior cara. de tudo, Pra mim vai ser 880. Ou ele vai desmascarar algo que acontece já não há muito acredito tempo. que tem essas provas. Eu não acredito. Eu acredito que está sendo um grande show. Na minha concepção, isso aí é um grande show que tem gente respaldando e falando, vamos fazer esse grande show. Para mim, no meu entender, isso aí é um grande show e que a próxima vítima disso aí é o próprio Flamengo. A próxima vítima disso aí é o Flamengo tem que abrir o olho. A próxima vítima disso aí é o próprio Flamengo. Porque basta o Flamengo continuar sendo líder e ganhar o título, que ele vai falar, ó, tenho provas aqui que foi manipulado o título do Flamengo. E aí não tem fim nisso, cara. Não tem fim. Há quanto tempo a gente já teve situação que foi duvidosa? Pegaram e deram o título pro Inter, lá quando em 2005 com o Corinthians. Não deram o título pro Inter. Falaram do Edilson, caramba, mas, meu irmão, eu quero saber o seguinte, vai mudar, tem que mudar o retroativo também, mudar tudo pro passado, que quantos erros já tiveram para todo mundo aí. Então a minha preocupação estão transformando erros em provas que eu não acredito que ele tenha. Show do Jorge Cajuru, agora o show do Jorge Cajuru era na CPI, era na televisão, agora na CPI, né? Show do Jorge Cajuru. Porra, e no meio da CPI o cara falando que o Botafogo tem que contratar zagueiro. Meu irmão, tá de sacanagem. É uma bagunça. Tá de sacanagem. Bagunça. É uma bagunça, estão acabando com o futebol brasileiro. Agora, Seneme, fica um recado pra você. O dono da SAF do Botafogo, que joga com o Flamengo no domingo, tá doido pra pegar erro de vocês contra o Botafogo, contra o Flamengo, e falar que vocês estão sacaneando o Botafogo. Mas não fica com medo, não. Não fica com medo, não. Isso aí é pressão já desse americano aí, pra domingo às 11 horas da manhã, a arbitragem vir com medo do Botafogo. Não tem que ter medo do Botafogo, não. Tem que rebaixar o Botafogo. Tem que rebaixar pra terceira divisão, tem que rebaixar o Botafogo. Joga o Botafogo pra Série C. Se alguém botou pressão errada. Porque se depender do presidente do Botafogo, do dono lá do Botafogo, a arbitragem é toda só tem corrupção. É tudo corrupto. Ele acaba com as famílias de vocês. Ele bota vocês tudo em xeque. Isso é um absurdo. Ele tá alegando que o CNM, que a arbitragem toda... Eu falei do erro, que eu achei que foi pênalti no Bruno Henrique, do Everton.
Mas eu jamais vou pegar e falar assim, pô, os caras estão... isso é manipulação. Mas diga-se de corrupção. passagem que ele não tá só apontando árbitros, mas também jogadores de futebol, né? Ele tá indo além. Jogadores também, mas ele coloca os árbitros também. Então os árbitros, quando forem apitar contra o Botafogo, ao invés de sentir pressão e ir contra o Flamengo, no domingo às 11 da manhã, alô, Rafael Klaus. Você não tem que entrar na pressãozinha do Botafogo, não. Você tem que chegar contra o Flamengo agora no domingo. Jogador do Botafogo reclamou, amarelo. Cumpre a regra à risca agora. Eles não estão falando que vocês são corruptos? Cumpre a regra à risca contra o Botafogo. Bota pra fuder nesses caras. Desculpa o palavreado. E, ó, mais cabelo. Pô, arrebentando, ó. Eu já consigo puxar meu cabelo sem sair, ó. Não sai nada, ó. Não sai nada, ó. Antigamente eu fazia assim, vinha um monte. Pô, o cabelo tá mais forte. Deixou de ser ralo. Coloca o QR Code na tela aí. E é isso, meus amigos. Agradeço aqui diretamente da concentração do Flamengo. Mais tarde eles estão chegando aqui. A gente vai estar Pra acabar, só faltava você se virar agora e dar um tibum.